Olá, meu amigo, minha amiga, aqui do Fato é Podcast. Sou o Dr. Matheus Santana e esse é o nosso 8º episódio do O Fato é Podcast. Aliás, os podcasts estão na moda, em especial o nosso está tendo uma repercussão de uma forma bastante positiva, né? Então eu já peço para você curtir, compartilhar, peço para você também ativar o sininho e também aproveitar e assistir os outros episódios, tá? Nós tivemos o episódio número 1 que foi com o Rafael de Castro, né? Foi bacana. Nós falamos sobre artes cênicas naquele episódio. O segundo episódio foi com o padre Chiquinho Contreras, né? O padre da bala, tá? Ficou excelente aquele episódio, um dos melhores da internet. Temos o terceiro episódio que foi com o Daniel Carria, que conversamos ali sobre a história do futebol e a política, né? O quarto episódio foi com o Thiago Almeida, da Causa Autista. Foi também um episódio que marcou muito recentemente a internet aqui. E tivemos o quinto episódio, que foi com a Carla, né, sexóloga, e com o Niltinho também, psicólogo positivista. Então, se você é da área, se você quer aprender um pouquinho mais também sobre a vida de casal, eu recomendo assistir esse episódio na íntegra. Tivemos o sexto episódio, que foi com a Solange Montessante e também com a comandante Neide, aqui da Guarda Civil de Ribeirão Pires, né? A Guarda Civil de Mauá e a Guarda Civil de Ribeirão Pires. E o sétimo episódio foi com o psicólogo Edson Carlos, psicólogo e também policial militar. Foi um dos episódios que para mim marcou muito pelo conteúdo que foi dito ali, também pela repercussão nas redes sociais, foi espetacular. E hoje não será diferente, tá? Então, hoje no Fato é Podcast, eu vou entrevistar aqui o Fabrício, né, nosso enfermeiro, e vamos falar sobre a profissão da enfermagem. Então já vou pedir para ele se apresentar, porque olha, hoje vai ser um episódio daqueles de casos, de sair do senso comum do que seria a enfermagem. Então, de antemão, curte, compartilha lá no Instagram, compartilha no YouTube, ativa o sininho, manda também no grupo da família, tá? E quem tá também pensando em entrar na carreira da enfermagem, olha, esse episódio aqui é imperdível. Fabrício, né? Boa tarde. Obrigado também por aceitar meu convite, né? E, por favor, se apresenta porque o seu currículo aqui vai enriquecer o debate. Bom, de antemão, quero agradecer a oportunidade, o convite, né, de estar participando aqui do podcast. Quero agradecer a você, Matheus, a toda a produção. E vou me apresentar. Meu nome é Fabrício Trindade, 41 anos, sou enfermeiro. Atualmente trabalho no Hospital Albert Einstein. Ontem fez 18 anos que eu trabalho lá. Entrei em 2005, mas comecei carreira aqui em Ribeirão Pires, né? Hoje eu sou enfermeiro, mas já fui técnico de enfermagem. É uma profissão quer dizer, auxiliar técnico é uma profissão que eu acho muito interessante, foi uma carreira, né? É um crescimento. E tive um crescimento profissional muito grande dentro do hospital. Hoje sou credenciado da AHA, American Heart Association, de dar curso de primeiros socorros. Então, eu dou aula para técnico de enfermagem, tem alguns cursos que eu dou para pós-graduação, né, online. Então, a gente já fiz alguns procedimentos de aulas online para Goiânia, né, onde tem grandes parceiros, grandes colegas que eu conheci na aviação. Também hoje atuo no setor de ambulância, o APH, que é o Serviço Atendimento Pré-Hospitalar, onde a gente atende acidentes, pessoas na residência. Também faço transporte aeromédico, que é uma coisa muito interessante aí. Hoje o pessoal vem muito perguntar o que é aeromédico, como que funciona, né? O que precisa fazer? Técnico pode, auxiliar pode, mas transporte aeromédico é um trabalho complexo. A gente busca paciente em todo lugar do mundo. A gente pode falar que é do mundo, porque atualmente já fiz só no Brasil, no estado do Brasil, mas a gente vai para fora do Brasil também buscar paciente. E faço parte também dos cursos dentro do hospital da pós-graduação, onde eu dou aula de primeiros socorros, né? Mas Você dá aula só de pós-graduação ou também na graduação? também dou aula só da pós-graduação. Na graduação ainda não estou, né? Não ainda cheguei nesse ponto da graduação, por enquanto só na pós-graduação, porque as minhas aulas são mais específicas em primeiros socorros e transporte aeromédico. Para quem está começando, então tem transporte aeromédico e de vários acidentes que acontecem, fatos, na época do Covid aí, que todo mundo está meio saturado disso, mas foi a época que a gente mais voou, mais que a gente se deparou com pessoas
né, que a gente buscou em estado crítico, e graças a Deus deu muito certo. Cresceu muito o transporte aeromédico, a gente acompanha na televisão e tem o serviço da ECMO, né? Extracorporeal Membrane Oxygenation, que é Nossa. que é o transporte de ECMO, né? Foi Paulo Gustavo, foi que meio que referenciou isso para todo mundo. Tá na ECMO, o que é a ECMO, né? Foi um serviço que foi se aperfeiçoando e hoje em dia é bastante usado para outros diagnósticos também. Eu já vou começar com uma pergunta difícil. Vamos lá. Você é um ponto fora da curva da profissão. Não, tenho a agradecer a grandes profissionais que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Não, mas por que eu falo isso? Porque quando a gente fala em enfermagem, o senso comum, tá? Certo. Eu sempre defendi que a enfermagem ela tem um leque muito grande de possibilidades de especializações, de atuação. Sim. Então hoje você tem a estética, hoje você tem o aeromédico e tal. Mas o senso comum das pessoas é plantão. Sim, é verdade. Plantão. Então a pessoa, toda a profissão, né? Igual no meu caso, como advogado, todo mundo pensa o quê? Bom, vamos para penal, né? Vamos para trabalhista e tal. Sendo que tem um leque, assim, maravilhoso de oportunidades. Mas você tá numa empresa, né? O teu empregador hoje é uma referência a nível, talvez, mundial, né? Que é o Albert Einstein. E você está há 18 anos, ó. Sim. Como é que surgiu isso? Como é que você... Pô, tô no Albert Einstein. Como é que aconteceu? Olha, eu sou de Ribeirão Pires, né? Me formei aqui, fiz auxiliar e o técnico de enfermagem aqui. E logo que eu me formei em 2003, eu já entrei no Hospital Ribeirão Pires. Não tinha a sabedoria que é a dimensão que é trabalhar em São Paulo. Quando você vive muito em Ribeirão Pires, você não tá sabendo como é que é o mundo lá fora. Você não sabe como é que é o trânsito de São Paulo? Não, aí o pessoal fala que eu parecia bicho do mato quando eu cheguei no centro de São Paulo, né? Vi prédio, olha prédio, né? Aqui em Ribeirão não tem. Então, mas para mim foi muito uma surpresa. E quando eu cheguei lá, para mim foi muito desafio, né? Que eu lembro quando eu entrei, a minha coordenadora, né? Na época, falou assim, olha, você tá preparado para lidar com situações diferentes? Pessoas diferentes? O pessoal fala Ribeirão Pires. Na entrevista, o pessoal fala, de onde você é? Ribeirão Pires? Eu falei, pronto, já não passei na entrevista. Uhum. Aí o cara falou assim, não, tudo bem, é só para eu anotar aqui a distância e você vai utilizar alguns transportes para vir para cá. Já fiquei apavorado, falei, não passei. E a minha coordenadora falou assim, olha, aqui é diferenciado, a clientela é diferenciada, você vai atender atores, atrizes, políticos, então a gente sempre tem que saber como é que vai se portar. Então, para mim foi um desafio grande, porque assim, eu tive que estudar muito, tive que referenciar muitas coisas na vida, assim, para poder chegar onde eu cheguei. E de onde surgiu, por exemplo, a questão... você falou de 2 cursos, né? Um do curso na questão de pronto-socorro. Pronto-socorro não. Primeiros socorros, né? Primeiros socorros, desculpa. Isso, uhum. E outro aeromédico. Isso. Né? O primeiro, como é que surgiu isso? Você fez esse curso dentro do Albert Einstein mesmo? Dentro do Albert Einstein. Lá, na verdade, quando eu entrei para trabalhar lá, entrei no pronto-socorro. Então, até então, eu não sabia do serviço de ambulância. Mas quando você entrava lá, em 2005, você treinava e a experiência lá dentro. Então, um crescimento profissional, assim, absurdo. E lá, pessoal, você vai ter que aprender a trabalhar na ambulância. E é uma coisa diferenciada. Você entra na ambulância, você salva vidas. Então, isso aqui, a adrenalina vai a 1000. E aí eu falei assim, nossa, é isso aqui que eu quero para minha vida. Só que nisso já tinha transporte aeromédico lá. Na época eu era técnico de enfermagem. E aí eu fiz a faculdade. Você fez a faculdade no próprio Albert Einstein? Não, fiz a faculdade na Uninove. Fiz fora. Depois que eu me formei, o processo seletivo interno eu já passei para dentro, né, do hospital como enfermeiro, e de lá eu comecei a trabalhar, e aí sim eu comecei a fazer transporte aeromédico. Como tem muitas empresas em São Paulo, a gente fica meio que conhecido, colega aqui, colega ali, falta enfermeiro aqui, precisa de mais enfermeiros, então você faz serviço por fora? Faço. Aí comecei a trabalhar em outras empresas fazendo freelance no aeromédico. Então, eu fazia pelo hospital, mas eu fazia fora dele também. E uma questão assim, olha, preciso de um transporte aeromédico, surgiu agora. Eu preciso que você vá buscar um paciente em Mato Grosso, por exemplo. Você tem disponibilidade? No horário, eu tenho, eu posso? Pode. Faz uma configuração, vê o que o paciente agendado, tem. sim. É. Você montava
né? Era agendado, você montava na hora, eu preciso só entender essa questão. É um agendamento assim, o acidente ele nunca fala a hora que vai acontecer, né? Às vezes tem uma pessoa tá viajando, ou ela tá em outro lugar, visitando um familiar fora do estado de São Paulo, não vou citar aqui como referência, né? E aí acontece um acidente, passa mal, e aí ele quer vir ser tratado para cá. Quando acontece o acidente, eles ligam para cá, para o serviço de transporte aeromédico, e faz a solicitação. Olha, o paciente está aqui em Mato Grosso, sofreu um acidente, foi socorrido pelo SAMU daqui e está no hospital público. Só que eu quero transferir para São Paulo. Tá bom, então a gente faz o quê? A gente tem de 2 a 3 horas para fazer o quê? Pegar o caso do paciente lá, ver se ele tem condições de transporte, até porque esse transporte é pago e não é barato. Então a gente tem que passar a garantia que a gente vai fazer esse transporte aeromédico com segurança. Porque a partir do momento que o familiar paga, a gente levanta voo, não tem mais volta, né? A gente tem que Aí você buscar. ficava de sobreaviso. Ficava de sobreaviso. Então, aquele Aliás, fica, dia. né? Você faz isso ainda, né? Fico, Olha, tal dia está de sobreaviso. Se surgir um aeromédico, eles pegam o caso e aí tem 3 horas para montar. Então, na primeira hora, é 1 hora que eu tenho para chegar lá. Eu tô em casa, Fabrício, tem um aeromédico. Já estamos na triagem. Então, já saio de casa, vou para a base do aeroporto. Aí fico lá, os outros médicos, às vezes precisa do médico. Você Eu mora em fiz São Paulo hoje já, né? Você já mora hoje pertinho. eu tô morando lá em Itaquera, não é tão perto, né? Mas eu morava aqui, era mais longe, né? Mas aí eu tenho 1 hora. Então a gente desloca para o aeroporto. Médico, enfermeiro e fisioterapeuta. E no meio do caminho você já vai vendo, né? Já vou vendo. E aí a gente manda a localização para eles. Quem está fazendo a triagem do aeroporto com o setor lá de origem do paciente, já está vendo a equipe chegar no aeroporto e para passar uma previsão, porque a gente precisa montar o plano de voo. Então eu tenho que chegar no aeroporto, tenho que checar os materiais, né? E aí vai monitor, vai bolsa de medicação, vai bolsa de respiração, que a gente, o respirador, todas essas coisas que precisam montar. E a gente deixa isso tudo pronto. Até montar a equipe, plano de voo, fazer tudo, até 3 horas a gente consegue fazer. Então a gente dá tudo certo, equipamento checado, aeronave configurada, né? Tudo liberado, então a gente já faz o plano de voo. Em média, dependendo do local, a gente faz um plano, tem 6 horas de missão, mas a gente só sabe a hora que vai, não sabe a hora que volta, porque intercorrência acontece em tudo quanto é momento. Às vezes na ida, às vezes na volta, com o paciente, sem o paciente. É bem complexo, não é? Eu falo que o mundo do aeromédico não é só glamour, né? O pessoal, você posta foto lá que você tá no aeromédico, um avião legal, mas o que o pessoal não sabe é o que acontece dentro do aeromédico, que essa é a parte interessante. Mas você foi no praticamente os 27 estados? Falta pouco para completar, falta pouco, mas eu já fui em todo lugar, principalmente na época da pandemia, né? Porque buscava-se muito recurso aqui em São Paulo, até porque na época, né, a gente estava falando de transporte com ECMO, né? Que aí foi uma referência no Covid, porque salvou muitas pessoas. Então, um recurso maior foi aqui em São Paulo. Então, muitos pacientes veio de fora para cá. Uhum. Então, foi quase os 27. Então, olha, precisa no Maranhão, na Bahia, precisa buscar agora. Mas você ia até o aeroporto. Ia no aeroporto, né? Do aeroporto vai uma ambulância do estado buscar a gente dentro do aeroporto. Mas você vai na ambulância também para buscar o paciente. Lá dentro do hospital. Então, tipo assim. Então você pegava lugar também de difícil acesso. Demais. Por isso que a gente não sabe a hora que a gente volta, né? A gente pegou o material, colocou dentro do avião, decolou. Pousou no lugar de origem lá, dentro do aeroporto, vai uma ambulância do estado, pega a gente com os nossos materiais, a equipe, coloca dentro da ambulância e leva até o hospital. Chega lá dentro do hospital, a gente passa todos os aparelhos que tem no paciente para os nossos aparelhos, aí a ambulância leva a gente até o aeroporto, tira o paciente da ambulância, Trabalhoso. coloca no avião, decola, pousa aqui em São Paulo, uma outra ambulância pega a gente aqui no aeroporto de São Paulo, com todo equipamento, leva até o hospital e passa para UTI. E teve alguma personalidade que te marcou? Teve Esses muitas. 18 anos. 18 anos. Eu acho que o que mais me marcou, diante várias, né? Se a gente for contar aqui, a gente vai ficar bastante tempo, mas o que mais me marcou foi, eu acho que foi o meu segundo ou terceiro transporte aeromédico. Novo ainda, né? Isso faz, acho que mais ou menos uns 6 anos atrás, 6 ou 7 anos atrás. E era um RN, um recém-nascido. Ele estava com poucos dias de vida, nasceu com problema pulmonar,
E a família falou, olha, eu quero levar para São Paulo. E a gente foi. Quando a gente chegou lá, o checklist dos materiais e dos equipamentos é feito enfermeiro, médico e fisioterapeuta. Então, a gente conferiu o material, tudo funcionando perfeitamente, e a gente foi até Goiânia, eu lembro como se fosse hoje. E quando chegou lá, eu tava na incubadora mesmo, bem RN, não tinha como pegar na maca, é ratinho mesmo, né? Entubado, monitor, e aí a gente começou a fazer os procedimentos. Então a gente chega, a ambulância leva, a gente desce com nossos materiais e vamos passando os materiais que tá na UTI, a gente tira do equipamento deles e passa para o nosso equipamento, que é o equipamento do voo. E quando a gente começou a passar, eu não sei, por cargas d'água, a bomba de infusão não estava funcionando, começou a apitar. E o ventilador, que é o respirador, né, que a gente passou, também não estava funcionando. E naquele momento, você passa 1000 coisas na sua cabeça. Você fala, caramba, eu tenho um transporte aeromédico de um recém-nascido, a gente sabe que é um transporte caro e o familiar pagou por aquilo. Se o familiar paga um transporte, vou chocar uns números aqui, né? O cara paga mais de 100 mil reais. Uau. Ele vai esperar a melhor equipe para buscar a familiar dele, que já não está no momento difícil, é fácil ali, né? Então tem toda uma apreensão. Então quando você chega, a familiar espera que vai vir a melhor equipe. E aí a gente começa a passar os materiais, não começa a funcionar, e aí? O desespero é mais nosso do que do familiar, porque ele não sabe o que está acontecendo. Agora a gente sabe. Aí bomba não está funcionando, respirador não está funcionando, e não tinha explicação. E o desespero bate. E o médico fala assim, mas me chamava de canto, mas não é possível, cara, a gente testou essas coisas. Eu falei, não, a gente testou. Tava testado, estava funcionando. E a gente não sabe o que aconteceu. E são assim, ele mexendo no respirador, que é a parte dele, e eu mexendo nas bombas de infusão, que é um material que controla o gotejamento das drogas, né? E sedação, e não funcionava. E a gente ficou lá por 40 minutos e nada. E a equipe do hospital, que assim, eu agradeço, eu sempre falo que fora do Brasil, é maravilhoso o mundo lá fora, o pessoal recepciona a gente muito bem, nunca tive problema, ao contrário. A equipe chegou e falou assim, gente, eu tô vendo que tá tendo um problema, se vocês quiserem, leva o nosso material. Depois vocês dão um jeito de devolver. Mas a enfermeira que falou isso comigo, ela veio assim, com o olho brilhando, e eu falei assim, nossa, muito obrigado, vocês não sabem como isso é importante, esse acolhimento para nós. Do nada. Passou uns 5 minutos, o aparelho do respirador viu que tinha uma pecinha desencaixada, então o médico disse, olha, não sei por que essa peça desencaixou, que ela não tinha como desencaixar, mas encaixou. Aí ele colocou a peça, o ventilador voltou a funcionar. Automaticamente, simultâneo, a bomba voltou a funcionar normal. Normal. Parece algo meio metafísico, É né? isso mesmo. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, vamos aproveitar o momento, depois a gente conversa. Bora. E assim, não acabou por aí. Aí a gente foi no avião, segundo transporte aeromédico, a gente voa em aviões que tem vários modelos, né? Então a gente voa no modelo chamado King C90. É um turbohélice, né? Todo mundo vê, o teco-teco. Mas são os melhores aviões. Eles que, se falhar uma hélice, a outra te leva embora. E aí, no transporte, aquela apreensão de tudo acontecendo, cabia 3 pessoas só, a incubadora, o bebê, o médico, eu e o pai lá atrás. E aí o piloto falou assim, gente, tem uma cortina aqui de tempestade, eu vou tentar desviar, mas não vai dar tempo. A gente vai pegar turbulência. Aí eu falei assim, hoje que eu morro. Aí eu falei assim, vai pegar turbulência, né? E nesse momento só falei pra ela, põe um cinto e segura. E aí começou a turbulência, né? Você imagina um avião da Gol, que é grande, né? Quando pega a turbulência, balança. Imagine um avião pequeno, cabe 3 pessoas. É desesperador. Bastante. E aí eu sei que ele tentou desviar o máximo dessa cortina de tempestade, mas a gente pegou um pouco dela ainda. E assim, a turbulência foi tão grande que o avião, ele parecia cair tipo um andar de elevador. Ele caía e assim, era tão desesperador que eu não aguentava ficar com o olho aberto. O médico abriu a incubadora e ele com a mão ele segurou a cabeça da RN e a outra mão ele segurou aqui na poltrona do avião. Ele falou assim, segura, Fabricião. Segura porque o negócio vai ser embaçado aqui. E, não tinha. E o pai? E o pai lá, eu não consegui olhar pro pai, porque o pai tava no banco traseiro mais próximo do banheiro lá,
que era o único, eu não conseguia olhar para trás. E o avião balançava, as maletas que estavam mais soltas, balançava dentro do avião. E não tem outra coisa a passar na cabeça. Não, hoje eu vou morrer. Já deu errado lá, funcionou, mas é porque eu vou morrer. Mas não, passou a tempestade, graças a Deus, a gente pousou e a gente levou o paciente na UTI, entregamos lá. Era uma ideia de transporte, a gente fez um plano de voo de 6 horas, durou 12, Uau. por causa disso Imagina tudo. a apreensão, né? É. O mais interessante disso tudo, que foi um dos piores, mas automaticamente foi do melhor, por quê? Porque foi essa criança que saiu bem. Ficou interna depois de um mês, saiu muito bem, muito bem. Mas você que tá da saúde, essa questão metafísica, você Hum. acredita? Acredito, acredito. Eu tenho vários colegas, sabe? Assim, o que é interessante, por que eu acredito na metafísica? Eu sou de Ribeirão Pires, né? Trabalhei, comecei minha carreira aqui em Ribeirão Pires. Hoje eu estou lá do outro lado do mundo. Muitas coisas que aconteciam aqui, acontecem lá. E não se conhece, as pessoas não se conhecem. Então, tem coisa assim que você fala assim, meu, tem dia que você vai trabalhar, as coisas acontecem tudo errado. Você fala, meu Deus do céu, eu não acredito, hoje o plantão tá daquele jeito, nada dá certo. Você não pega uma veia, né? Trabalha na ambulância, então eu vou na casa das pessoas. Tem dia que você vê umas veias boas lá, puta, preciso medicar esse cara. Você vai funcionar, erra. Não funciona. Aí nada funciona. Aí no outro dia, parece que você vai, a hora tá boa hoje. Tudo dá certo. Até o paciente é mais tranquilo. É mais tranquilo, é mais brincalhão, já conversa mais e as coisas acontecem. Então eu acredito que tem uma Mas tem, sinergia. além dessa questão do RN, tem mais alguma coisa que te marcou dessa questão? Porque a gente escuta, né, de paciente incurável, paciente até mesmo de acidente que é inexplicável como é que sobreviveu. Você já chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Sim, olha, uma coisa muito interessante que as pessoas às vezes me perguntam, né? Meu, você trabalha no hospital? Eu tenho um colega meu que sofreu um acidente e pelo que eu vi lá na internet, né? Pelo que eu vi as coisas, parece que não vai andar mais, não vai falar mais, né? E a gente pode ver um caso clássico disso, o filho do Leonardo, né? Quando ele sofreu o acidente de carro, né? Pelo acidente, ele não era nem para estar andando, e graças a Deus ele está muito bem. No hospital, por incrível que pareça, acho que foi no Covid. E No no Covid. Covid, a gente foi buscar um rapaz, se eu não me engano, eu não sei se foi em Rondônia ou se foi em Mato Grosso do Sul, mas teve um caso que ele estava internado lá, entubado, tinha mais de 30 dias, estava nem pelo tubo, estava pelo tráqueo, porque ele não tinha condições de vida. Aí a única condição é, olha, vamos passar a ECMO, né? Que a ECMO é membrana extracorpórea oxygenation, né? Que é o seguinte, é como se fosse um... Eu até pedi isso pra você explicar, né? O ECMO. Isso, né? O que que é a ECMO, então? É uma membrana extracorpórea, é uma máquina que ela, na hora que o paciente está em parada cardíaca ou problema pulmonar, ele deixa o seu pulmão descansar, o seu coração descansar e ele faz esse trabalho por fora. Então Então, fica uma máquina de fora fazendo o trabalho pulmão e coração. isso É o mesmo. famoso respirar por aparelhos. Isso mesmo. Só que é o mais avançado, né? Quando a gente fala respirar por aparelhos, ele está no ventilador mecânico. Esse é a ECMO, então ela faz o quê? Ela deixa o coração descansar lá, e aí, na hora do procedimento, está em parada cardiorrespiratória. Então, o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, no momento que ele está lá tendo um parado, o pessoal está canulando, né, a artéria dele, e aí canulou, pegou uma artéria, o coração para de funcionar, já está parado, né? Então a gente consegue fazer o trabalho de fora pela membrana, fazendo o trabalho do coração e do pulmão. Então na ECMO, na época do Covid, a gente usou muito na parte do pulmonar, que aquele pulmão já está Covid, infeccioso, aquele pulmão que as pessoas, fibroso, não está funcionando mais, não expande mais, né? E aí, nessa situação, nessa ocasião, a gente foi lá pegar um paciente que estava 30 dias com Covid, sequelado, acamado, estava com tráqueo, não estava nem coma induzido mais de um mês, né? E a gente chegou lá, a equipe da ECMO foi junto no aeromédico, canulou esse paciente, e aí a gente trouxe para cá, um transporte muito difícil, um paciente super obeso, e aí a gente sempre acompanha o caso, né? Aí trouxe aqui para São Paulo, foi para um hospital que a gente levou lá no centro de São Paulo, de referência também. E aí quando a gente chegou, ele ficou mais um mês e meio. Um mês e meio, a equipe da triagem do aeromédico recebeu um vídeo desse paciente andando e agradecendo a gente. Uau. Cara, isso é fenomenal. Então,
Quando você fala em enfermagem, para quem vê, enfermagem tem que gostar. Você tem que amar o que Isso eu você ia falar, faz. enfermagem por amor. Todo mundo fala assim, tem até uns memes, né? Enfermagem por amor, mas chega lá, a cara do enfermeiro tá desse tamanho, né? Mas esses perrengues de transporte aeromédico, né? Você já passou por. Você já fez de helicóptero, você já fez de avião, e quais são os perrengues que você fala assim, não? Você falou assim, quase morri nessa questão do RN. E os demais, assim, pô, o avião vai cair. Não, muito, né? Todo o transporte, o meu primeiro transporte aeromédico foi a gente chama de asa fixa, né? Que é o avião asa fixa, asa rotativa que é o helicóptero, né? Então, o segundo, o terceiro foi asa fixa, então, acho que o quarto, o quinto foi helicóptero. Porque a gente tem uma distância, né? Helicóptero tem uma autonomia aí, X. Então, o paciente está em, por exemplo, Rio de Janeiro, Trindade, né? Precisa de acesso rápido. Então, vamos de helicóptero. Até 200 quilômetros de distância, a gente vai de helicóptero. Passou disso, fica meio inviável ir de helicóptero, porque não dá para parar para abastecer. Então, a gente vai de avião. No primeiro transporte, no segundo transporte de helicóptero, a gente estava indo buscar um paciente em Barra Bonita e um acidente. Uma usina, um rapaz, ele sofreu um acidente dentro de um tanque. E aí ele caiu, bateu a cabeça, teve uma fratura grave e estava entubado. E a gente foi buscar ele. E quando a gente estava indo, no meio Antes de voar, a gente fala uma coisa que a gente faz o briefing, né? A gente fala, e o piloto, ele deixa a gente muito confortável, né? Ele fala assim, ó, eu não vou aqui fazendo teste, o helicóptero é visual, eu não tenho radar, então eu tenho que voar de dia, eu tenho que ver o que está acontecendo. Se tem serração, tem meteorologia, não dá para voar, eu não vou voar. E aí a gente foi. 1 hora de helicóptero. Piloto bem animador, né? Bem animador, né? E ele fala assim, e assim, normalmente, igual os pilotos do Águia de São Paulo, sempre tem um piloto e copiloto, né? Aí esse que a gente voa, não, é só o piloto. É alugado. É alugado, né? É adaptado para fazer transporte aeromédico. Ó, Então ele fala assim: aqui eu não vou sozinho. Se vocês verem alguma coisa estranha, me avisa. Porque até um pontinho preto pode ser uma bexiga ali, mas para mim você tem que avisar. Beleza. E a gente foi. E aí quando tá chegando em Barra Bonita, 40 minutos de voo, e passando em cima da represa. Aí quando eu fui vendo, subiu um cheiro de queimado dentro do helicóptero. E aí a gente com headphone, olhei pro médico, o médico não falou nada. Olhei pro piloto, também não falou nada. E aqui eu escutando ele falar no headphone com a base, né? Aqui é P, não sei o que lá, beleza, e eu quieto, né? Aí ele pegou e falou assim: equipe, tripulação, falei, prossiga, comandante. Vocês estão sentindo um cheiro de queimado dentro da aeronave? Eu falei, tô. E ele estava em cima da represa. Na hora ele pegou o helicóptero e tirou de cima da represa, né? Ele tirou de cima da represa, eu já comecei a passar mal. Falei, meu Deus do céu, meu, eu vou morrer. Aí você não pensa outra coisa, não dá tempo. Aí ele falou assim, nossa, comandante, ele, calma, calma. Eu falei, como calma, meu? Tá achando cheio de queima dele, calma. Fica tranquilo, isso aqui é uma aeronave 98. Eu conheço cada pedaço e barulho dela. isso foi quando? Isso aí foi... Não, isso é helicóptero 98, Não, mas isso tudo aí bem, mas quando é. tá com uns 5 anos que isso aconteceu. Ué, eu falo, você tá voando de Uno. É. Não, eu falei assim, tá vendo um Voyage de hélice aqui, né? E aí, beleza, aí eu peguei... Gol. um E é gol. gol bolinha primeira geração ainda. Não, com certeza. Aí eu falei assim, meu, aí ele falei, calma, aí eu, como tinha calma? Eu não conseguia nem ir pro médico, e o médico disfarçando, achando que tá tudo bem, né? Eu falei, não, ele, calma, calma. Aí ele olhou no manche, ele, calma, não tem nada no manche, olhou a hélice, não tinha sinal de fumaça, os contageiros e o painel não tinha sinal de fogo nem fumaça também. Aí ele foi, ele, calma, já sei o que que é. Eu falei, o que que é? É o ar-condicionado. Aí ele desligou o ar-condicionado. Eu pedi para fazer a manutenção, deve ter sido isso. Aí ele desligou o ar-condicionado, o cheiro de queimado passou. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, né? Falei, comandante, ele, tá tudo bem, tá tudo ok, a aeronave tá funcionando. E se tratando de uma aeronave 98, a gente não pode esperar muita coisa o quê, né? Não tem a tecnologia de hoje. Tem uns bracinhos que abrem igual, né? Quebra-fusca de Brasília. E o ar entrava por ali, né? E a gente seguiu o transporte, né? E aí eu fiz a pergunta para ele assim, comandante, você tirou a aeronave em cima da água e foi para, né, no meio da árvore lá no mato, né? Não teria sido melhor a gente ter ficado na água, né? Porque se caia, né? Ele, não, meu, se cai na água do jeito que tá, né? Ele cai, a hélice começa a rodar, né? As pá bate na água e ele gira e você não consegue sair mais nunca, né? Na parte terra, não que seja mais seguro, mas ele tenta arremeter um pouco e fazer um pouso forçado.
O que dá mais. Ou seja, de qualquer jeito, é 10 segundos que você tem pra pensar. Ele tem, imagine eu. E o médico? Ele tava escolhendo morrer queimado ou morrer afogado. Isso, né? Você ainda tem. Animador. É bem animador. Mas, assim, essa foi de helicóptero, né? Avião, eu tenho colegas meus que trabalham comigo. Mas pra concluir, ele continuou o voo. Ah, é verdade. Ele continuou o voo, né? E aí a gente chegou até o destino, pegou o paciente E voltou, de e Fusca. voltou de Fusca, né? Para ajudar, chegando em São Paulo, pegamos uma corrente de vento muito forte. Eu imagino o barulho, parecia uma escola de Samba da Mangueira ali dentro Não, da é, aeronave. se com headphone você não consegue, você tava difícil para conversar, sem o ar-condicionado abrindo, o barulho é muito grande. Então, com o headphone eu gritando, doutor, tá tudo bem? Comandante, quanto tempo para viagem? Quanto tempo para chegar? Então é muito barulho mesmo, muito barulho. Não. O paciente estava entubado mesmo, estava muito grave, né? Então a gente chegando em São Paulo, uma corrente de ar que assim, não Aí vi a hora nunca de mais você viajou de Fusca, né? Nem de Rapaz, carro mesmo. viajei no mesmo dia, tive que voltar para lá, que era 2 pacientes. Mas ele falou assim: ó, eu vou voltar lá em Congonhas, eu vou ver se tem alguma coisa com helicóptero. E se tiver alguma coisa, a gente cancela, mas. Eu falei assim, tomara que cancela, né? Mas não. Não, não. Deu 15 minutos, ele, ó, tá tudo ok, viu? Era o ar-condicionado mesmo, vamos sem ar-condicionado, mas tem que voltar. E voltamos pra lá. Aí eu falei assim, vai na fé de Deus. Meu Deus. Essa foi dia, mas assim, tem muito perrengue, assim, de que acontece, né? Esse foi Mesmo. de helicóptero e de avião. Ah, de avião já aconteceu umas coisas boas também, assim. Boas não, né? Uns sustos, né? Eu tenho colegas que trabalham comigo, que fazem transporte aeromédicos, né? Que já caiu de avião, mas graças a Deus está vivo. Foi um acidente que a pista não comportou pelo tamanho e a potência da aeronave, né? Na hora de fazer o reverso, aconteceu algum problema e o avião passou da pista, caiu no meio do mato e, e a hélice ficou ligada e aí, nossa, de todo o acidente, o colega meu conseguiu sair, ainda salvar o piloto, o copiloto e a médica. E comigo, em específico, já aconteceu de... O cheiro de queimado aconteceu no avião, mas aí eu já sabia. E os pilotos tentam Era falar assim, ar-condicionado? era o condicionado. Aí desligou, mas aí eu Você já tava saquei. ligado. Bom, o Já tá Fusca. ligado. É, se o Fusca, né, deve isso aqui, não é que porque nós estamos com uma Mas o Ferrari avião era, aqui, era mais novo? bem mais novo, Bem avião mais bem mais novo. novo, bem mais novo. Então eu fiquei mais tranquilo. Mas assim, já teve casos de E como depois é que que faz? Porque você não tem um espacinho pra abrir, né? não, não tem, nem pode, né? Mas assim, o que é engraçado é que a temperatura lá em cima Você não tem uma é. janela, você não tem Não, nada. não Aí tem. simplesmente você só fica um pouco de calor. É isso mesmo. Parece que tá um pouco calor aqui, né? Eu falei, não, mas a gente vai assim mesmo. Por quê? Não, fica tranquilo, vamos assim mesmo. O importante é ir. O importante é não cair, né? E... Mas assim, já teve situações que a gente voou e quando a gente pousou, depois o piloto e o copiloto veio conversar comigo. Rapaz, a gente sofreu um probleminha lá em cima. Eu falei, o quê? Falhou uma turbina. Eu falei, tá, mas como assim você vai falar isso pra mim, falhou uma turbina? Ele, não, esse avião é super tecnológico. Uma turbina, a gente viaja tranquilo. Meu Deus. Só que assim, não dá pra testar isso, né? E aí teve, na hora da decolagem, deu falha no radar não, no painel, né? Falando vazamento de combustível. A turbina direita. Graças a Deus, isso eles conversando. Eu tava lá atrás meio ocupado com o paciente, mas nesse momento eles desligaram uma turbina, levantou o voo, quando planou mesmo, aí ele fez os testes, né? Faz o teste lá, tem manual de instrução que eles fazem lá, faz o procedimento, né, de emergência. Ele para e fica lendo o manual de instrução. Quase isso. É, um vai conversando com o outro, E você assistindo. e eu com o paciente aqui, mas o olho no gato, outro no peixe, né? Que os caras tá tanto folheando ali, né? Mas até então, sabe, os caras devem estar falando de revista, né? Tal. E na verdade, assim, Não, eu falei, não vou querer olhar, os caras devem estar de boa conversando coisa aleatória. Mas depois eles falaram, tem um procedimento a fazer, né? Então, liga primeiro estágio fazendo os testes, e aí ele voltou a funcionar, e a gente foi embora. Se não voltasse, a gente ia ter que voltar para o aeroporto. Pousar lá e ver o que tá acontecendo. Meu Deus do céu. É. E já quebrou para-brisa, assim, de avião também, Para-brisa? mas... Para-brisa. Para-brisa. Como é que quebrar um para-brisa de avião? Em primeira instância, você fala assim, meu, quebrou o para-brisa. Eu não acredito que você quebrou um para-brisa. Não é quebrar um para-brisa Mas de como é que avião. quebra um para-brisa? Então, É a gente... a pressão? Pode ser a pressão, pode ser, às vezes, até um urubu que bate, né? No helicóptero é muito normal isso acontecer, né?
quando a gente tá voando, a gente avista um urubu, ele é engraçado, que ele pega e ele mergulha, né? Porque se você pega de frente, aquilo é um acrílico, aquilo, né? O urubu, com a velocidade, mais ou menos 250, 300 km por hora, quando bate, ele vem igual uma bala. Ele quebra e o que tiver na frente vai destruindo. Então, pega piloto, machuca, a equipe machuca. No avião, é diferente por quê? Porque é blindado. Então, pessoal, o para-brisa trincou, quebrou. Então, ele estilhaçou. Como ela é camada, né, dupla, então ela é blindado. Então, a parte de fora ficou toda estilhaçada e dá para seguir viagem. O problema é o quê? A velocidade, né? Um avião desse chega mais ou menos a 800, 900 km por hora. Com o vento, a pressão, o estilhaço pode sair e ir para a hélice, né? E aí pode ocasionar um fogo ali. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Tô aqui para contar a história. Tá. E o melhor de tudo, né? Deu tudo certo. Foi um perrengue, mas deu tudo certo. Continua dando certo, graças a Deus. E você continua fazendo? Continuo fazendo. Eu falo que eu vou de safado, que eu morro de medo de altura. Eu tenho colegas aqui que fazem transporte aeromédico daqui. Eu tenho colegas meus que fazem transporte médio de Goiânia. Recentemente tem um colega muito gente boa, que ele é do Ceará. E ele sempre está dando dicas, instruções, a gente acompanha ele, a gente faz, né, live. E é sempre, a gente vai atualizando, mas eu falo, eu vou de safado, que eu tenho medo de altura. O pessoal me chama para pular de paraquedas, eu falo, não vou de jeito nenhum. Ué? Os caras, mas você voa de avião? Eu falei, mas lá tá tudo fechado, né? Meu pé tá no chão ali, tá no alto, mas tá no chão. Agora eu vou testar ali a paraquedas? De jeito nenhum. É bom você saber, porque já quebrou para-brisa. Já viajou de Fusca. Voou Ah, de Fusca. Fusca Helicóptero. de hélice, Você voou outras vezes de Fusca ou só foi essa vez mesmo? Teve recentemente, a gente continua voando de Fusca. Por que o Fusca, né? Na verdade, hoje ele não está mais aqui em São Paulo, a empresa, né? Porque acho que questão de contratos, empresas, essas coisas, né, geram um valor muito alto, então eles têm contratos e o custo é muito alto, então eles estão atuando em outro estado do Brasil. Mas então o helicóptero não tem mais aqui, o Fusca, né? Então ele Sim. tá, mas tá voando, viu? Tá voando? Tá Até hoje, no voando, ano tá voando. 98, o Opa! Fusca. Ó, 98 aí viajando para tudo quanto é lado, o pessoal fala que é muito seguro. Mas eu não quero não acreditar, né? Não quero acreditar muito nisso, não. Vou na fé em Deus mesmo. Tem muita história para o enfermeiro. E como é que é contar isso numa sala de aula? Cara, agora nesse ano eu fui convidado a dar uma aula para a UFG, né? Uma Faculdade Federal de Goiânia, e tive a experiência de dar essa aula para enfermeiros militares, né? São enfermeiros que já têm essa vivência. Então, é muito desafiador você chegar a dar essa aula para uma galera que já manja disso, né? Porque você é um civil. Então, e o cara vai fazer perguntas, só que as minhas aulas, como ela é voltada para muito aeromédico em ECMO, né, que é um pouco diferenciado, então foi uma junção de conhecimento, né? Então, hoje, as pessoas, até quando faz auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, procuram, ó, eu quero fazer transporte aeromédico. Às vezes, na sala de aula, eu dou aula para técnico de enfermagem também. Eles falam, eu quero fazer curso de aeromédico. Precisa ser enfermeiro. Mas, por exemplo, você falou do ECMO, né? Quando você vai. Nem vou falar do ECMO, vou falar do próprio aeromédico ainda. Você falou que tem 3 horas para montar uma equipe. Essa equipe é composta por quantos? Assim, é um médico, você como enfermeiro e. Essa pergunta é interessante. Essa é uma pergunta que me fazem bastante na sala de aula. Porque quando você faz um transporte aeromédico, você vai fazer com a aeronave que está disponível às vezes, né? Então, eu tenho aeronave que cabe 3 pessoas, aeronave cabe 5 e aeronave cabe 6. Para fazer o transporte aeromédico normal, né? O paciente sofreu um acidente, precisa agora. Então, eu preciso de um médico, um enfermeiro, se ele estiver entubado, o fisioterapeuta. 3. Mais o paciente, 4. E um acompanhante que vai junto. Então, são 5. Então, vai bem apertado. Às vezes, não dá para ir nem acompanhante. Quando é ECMO, eu tenho que especificamente ser esse avião maior. Porque além do paciente, vai a equipe da aeronave, que é eu, enfermeiro, o médico, enfermeiro, e a equipe da ECMO, que é o rapaz, o médico que canula. Às vezes vai mais um cirurgião e mais um perfusionista. Então, são 6 ao todo para um paciente. Uau, o custo disso. É absurdo, é absurdo. E além do custo ser alto, o tanto de material que a gente leva é muito material. Para mim, para eu trabalhar, eu levo 8 mochilas, 8 equipamentos.
É um monitor, é mochila de medicação, mochila para ventilar o paciente, o respirador, né? Mais procedimentos. E o time da ECMO leva o aparelho da ECMO, leva as cânulas, como se fosse fazer uma cirurgia. Então, e assim, não pode faltar nada, não pode esquecer nada. Imagine, viajei lá pro Piauí, que eu fui para lá, 4 horas de viagem. Voltei para São Paulo, cheguei lá e esqueci o equipamento lá. E aí? É um perrengue. É um perrengue. Intercorrência no ar. Rapaz, intercorrência no ar. Isso é uma coisa que acontece, porém, o que a gente faz? A gente, antes de alguma coisa acontecer, a gente prepara muito bem o voo. A gente vê as condições do paciente e a gente vê que, olha, aqui tá tudo bem, o paciente está tranquilo, está estabilizado, os parâmetros dele, ventilatórios e monitorização tá ok, pode seguir 4 horas de viagem aqui, tá tranquilo, mas no meio, às vezes, surge uma intercorrência. O que seria, então, intercorrência? Principalmente com ECMO, né? Eu tenho que tomar muito cuidado na hora de colocar o paciente dentro do avião. Porque o avião não tem uma porta maior, é aquela porta pequenininha, né? E assim, cânulas, né, que vai no paciente, sai da artéria, elas são coladas no paciente, tá? O serviço do coração e do pulmão está trabalhado fora do corpo. Se eu romper uma mangueira daquela, eu causo um sangramento dentro do avião e eu mato o paciente. Então, as torneirinhas às vezes podem quebrar, né? Algum aparelho pode começar a apitar dizendo que a pressão está baixa do ventilador de oxigênio não funcionar. Ou o que acontece muito físico, né? O helicóptero, o Fusca de asa, ele não subiu o cheiro porque né, o ventilador já parou de funcionar porque ele parou de funcionar. E aí? Então, o paciente não tá respirando, o ventilador não tá. A saturação dele tá caindo. E aí, vai fazer o quê? Tira do ventilador, pega o ambu e vem aqui, ó. Mas vai 4 horas, não, vai 4 horas. Vai revezando, mas são coisas que acontecem. Mas aí não é um problema de logística, é uma coisa que acontece que assim, olha, tá testado, durante o voo, o aparelho parou de funcionar. Metafísica. A gente falou da metafísica, né? E a questão, por exemplo, de episódio engraçado que você passou nessa carreira brilhante de enfermagem. Você lembra de algo que te marcou? Engraçado, né? Tem, rapaz, assim, porque hoje, atualmente, né, a gente trabalha no serviço de ambulância. Quando tem aeromédico, a gente, né, monta a equipe à parte e vai. Mas até então, a gente trabalha na ambulância. Na ambulância tem muitas cenas engraçadas, porque tem muitas cenas legais, cenas tristes, né, emocionantes. E a gente tá na base, a gente recebe um chamado do familiar e a gente tem aí um tempo para sair, né? A gente, olha, precisa sair urgente, porque a gente tem um gráfico para atender um mês, para atingir um serviço de excelência, até porque o paciente a gente nunca sabe o que ele está sentindo. Então, a gente tem 3 minutos para sair. E há muito tempo atrás aconteceu um incidente muito engraçado que tinha um grupo de PCD que trabalhava lá no hospital, e aí tem um colega nosso que ele falava até, e aí, tudo bem, galera? Eu vou fazer a limpeza para vocês aí e tal, não sei o que lá. E ele tinha a mãozinha meio tortinha, mas gente boníssima, gente boníssima. Auxiliar de limpeza aí. Auxiliar de limpeza, né? E aí, era 3 horas da manhã mais ou menos, o hospital tava tranquilo, aí ele foi limpar um dos carros da ambulância, né? E a ambulância naquela época toda fechada, tinha só uma janelinha só. E aí ele entrou para fazer a limpeza, 3 horas da manhã, sossego. Aí acho que ele resolveu tirar um cochilo lá. Fechou a porta, né? E nesse assim, Lady Murphy, né? Metafísica, Lady Murphy. Aí nesse meio o quê? Tocou uma emergência para São Bernardo. A gente foi na secretaria, pegou o caso, olha, um paciente passando mal, precisa vir correndo. Não, vambora. O motorista já pegou no GPS, pegamos a maleta, do jeito que a gente foi, entrou na ambulância, ele já ligou a ambulância e saiu embora. E foi, né? E o auxiliar lá, dormindo. Até então, ele estava dormindo, ele já devia ter acordado, né? Mas a gente não deu tempo de ver. E assim, como a ambulância é baú, tinha só um quadradinho da janela, entre o baú e a cabine tinha um vão, e era muito vento. Então você falava, não dava para escutar, que era muito vento, uma corrente de ar, e a gente com a sirene ligada ainda, e taca para São Bernardo. Quando chegou lá, que a gente abriu a porta para pegar a maca, tá ele lá com a vassoura e a pá na mão, né? Eu falei, oxi, tá fazendo o que aqui? E eu, rapaz, eu tava batendo lá, que eu fiquei preso aqui na ambulância, pode bati, meu, e aí foi um sarro, né?
E aí a gente falou assim, meu, como é que a gente vai fazer pra voltar, né? E aí a gente, com todo caso, todo cuidado, ele ficou lá no banco de lado, assim, né, a pazinha, a vassoura do lado, ele quietinho. Entrou o paciente, entrou o acompanhante, olhou, né? Bom dia, né? 4 horas da manhã, bom dia. Ninguém falou nada, vambora. E o bip dele tocando, que a chefe dele tá precisando dele lá no hospital. E aí depois o mais engraçado disso é ele falando, né? Ele, olha, meu bip tava totando, minha chefe atrás de mim, eu tava em São Bernardo, não tinha como responder. Meu, e virou uma comédia, assim. O mais engraçado é que ele achou muito engraçado depois do ocorrido, né? E foi uma coisa que marcou bastante a gente. Diante de todas, cara. Tem muita história boa, muita história engraçada que marca, assim, que a gente fala, nossa, meu, são coisas engraçadas. Na hora é o desespero, mas na hora se torna engraçado e aí torna. E a gente fala, né, olha, quando acabar a carreira da enfermagem, precisa escrever um livro, né? E eu tenho Crônicas da Enfermagem. Crônicas da Enfermagem. Crônicas da Enfermagem. Ou o que o APH não conta, né? O que o aeromédico não conta. Uau. Inclusive, eu tô para fazer uma live com um colega nesse do Ceará, justamente com esse tema. Só temas o que o aeromédico não conta, que a gente vai fazer partes boas, engraçadas e de sucesso. Meus parabéns. Uhum. Mas também tem história triste. Tem, rapaz, tem história triste. Tem muita história triste, que faz parte do dia a dia para quem faz enfermagem, para quem faz auxiliar, para quem tem dúvidas, né? Ah, eu vou fazer enfermagem, não vou fazer enfermagem, eu tenho medo de sangue, e eu não posso ver alguém morrer na minha frente. Desmaiar que eu desmaio junto. E só que acho que a gente cria uma adrenalina dentro do hospital muito grande. Então, história tristes, né? É, uma das que mais marcou, que eu acho que todo profissional de enfermagem deve concordar, quando mexe com criança. Quando Uau. mexe com criança e não dá certo, Eu conheço enfermeiros que inclusive não gostam, né? a Porque maioria, sente muito a isso, né? maioria, Eu trabalhei muitos anos na pediatria também, né? Tanto aqui Uhum. no Hospital Ribeirão Pires, quanto lá em São Paulo também. Eu trabalho muito com a pediatria, então eu tive muito vivência. Um dos meus transportes que fez eu sair da pediatria foi um caso que engasgo, né? Criança chega engasgada, e aí a primeira Tem criança aquela chegou manobra, né? na manobra, que aí eu vou falar pra você o porquê que eu fiz o curso de primeiros socorros. Uau. Pode falar. É. Então eu estava, na época a gente trabalhava na ambulância, mas a gente trabalhava no pronto-socorro também. Eu estava no pronto-socorro, uma tarde tranquila, normal. Esse dia eu estava trabalhando à tarde. E eu estava conversando com uma colega e de repente abriu a porta correndo, veio o pai com a criança no colo balançando, a mãe atrás gritando e me arrepia só de lembrar, até hoje. Isso já tem mais de 12 anos, me arrepia até hoje. Eu lembro porque na hora eu olhei a criança estava cianote, estava roxa, roxa. E ele vinha balançando. E na hora, eu puxei minha colega, falei, vem comigo. E eu falei assim, me dá a criança, me dá a criança. Aí eu peguei a criança, eu vi que estava engasgado, aí eu virei ela. Naquela época, eu não sabia muito, a gente chamava de Heimlich, né? A gente deu uns tapas nas costas, comecei a bater leite, 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 leite. Aí já tirei ela, coloquei na sala de emergência mesmo, coloquei oxigênio, e assim, aí aquele arrepio, de repente veio mais ou menos umas 8 pessoas da equipe para ajudar, porque a gente tem um código de emergência. A gente aperta a campanha 2 vezes. Quando é 2 vezes, que negócio é grave. Tocou a campanha do meu lado, eu não escutei. Porque eu tava tão vidrado com a criança. E aí, coloquei oxigênio, a criança começou a chorar. Aí o pai, salva, salva. Eu falei assim, calma, pai, ele tá chorando, ele já tá bem. Ele tem certeza? Tenho. Você tem certeza que meu filho tá bem? Tem, ele tá respirando. Ele tá fora de perigo? Ele tá fora... Desmaiou. O pai desmaiou. Ele só desmaiou depois que viu que o filho dele tava bem. Meu Deus. Eu fiquei sonhando com essa cena uma semana. Mas a criança ficou bem. Ficou bem, a criança ficou bem, viveu, graças a Deus deu tudo certo. E aí a gente viu a importância dos treinamentos. Foi onde eu comecei, falei assim, meu, esse negócio de treinamento é importante, é uma coisa que eu gosto. E aí, dentro do hospital também, fui fazer um curso de primeiros socorros pela American Heart Association, né, da AHA. Então, eu fiz o curso, depois eu me tornei instrutor desse curso, então eu sou instrutor do BLS, né, Heart Saver. O que seria o E BLS? BLS é suporte básico de vida. Então, hoje o treinamento é de, justamente, primeiros socorros, o quê? Reconhecer uma vítima que está em parada cardiorrespiratória.
né? Vem na rua, um senhor acabou de cair na minha frente, né? Cena segura, avalia, senhor, né? Chama ajuda, faz as compressões cardíacas, né? Pega uma pessoa engasgada, vai fazer a manobra de Henrich. Pega uma pessoa em convulsão na rua, como é que eu vou fazer? Para quem que eu ligo? Desfibrilador externo automático, que é o DEA que tem dentro do shopping, dentro do estádio. Lembra em 2004, quando aquele jogador Serginho do São Caetano morreu? Sim. 2004 para cá que se tornou obrigatório o desfibrilador externo automático nas empresas que têm uma circulação maior ou uma concentração de 1.500 pessoas. Então, são coisas que são obrigatórias. Me interessei por isso, comecei a fazer o curso e hoje me tornei instrutor, né? E eu estou terminando praticamente o curso do ACLS, que é um curso de instrutor para suporte avançado para enfermeiros mesmo, né? Então, é um curso que bem mais avançado. E a gente tá assim, tem um curso de trauma também, né? Que chama TCN. Então, assim, são vários O seu cursos. currículo aqui é quase uma bíblia, né? É um pergaminho. Assim. Não, assim, graças a Deus, dessa carreira que eu construí, tive bastante oportunidade de estudar e continuar ainda estudando, porque a gente não para, né? Uma coisa Com que certeza. É. Profissão enfermagem, a gente já falou que profissão é por amor. Sim. Mas a imagem e o estigma da enfermagem, como é que você avalia isso? Hoje, estigma da enfermagem. Muitas dúvidas, muita vontade. Por quê? Hoje, quem vem se formando de fora, agora eu dou curso para técnico de enfermagem. O maior medo de se formar enfermeiro. Técnico de enfermagem, auxiliar. Campo está muito escasso. Hoje as pessoas estão dando poucas oportunidades para quem está se formando agora, né? E às vezes se tornam ótimos profissionais. Então as pessoas já vêm fazendo o curso com esse medo. Aí eu vou fazer o curso, mas será que eu vou ter campo? Isso, eu recebi essa informação recentemente. Eu tenho medo de me formar e me frustrar na carreira. Fazer aquilo que eu não sei o que é, né? Ou fazer o curso em vão e não conseguir espaço no mercado. Então, isso eu escuto muito da equipe de técnicos de enfermagem que eu acompanho fazendo estágio. Então, são pessoas de 17, 18 anos. Com meu 17, 18 anos, o pessoal fala assim, olha, a gente está precisando aqui. Eu não tenho experiência, não tem problema. Pode vir que a gente ensina. Hoje tem esse problema, né? Então, os hospitais estão dando poucas oportunidades para quem está se formando agora. É uma conclusão desafiadora. Então, hoje gera muita dúvidas hoje. Eu vou fazer enfermagem, eu gosto. Eu não sei se eu gosto, eu vou gostar. Tudo bem, gostei, me formei e não consigo emprego. Mas é uma realidade também de várias profissões, né? A saturação Sim, a gente está numa política, um problema muito grande hoje sobre o piso salarial da enfermagem. Sim, é recente até essa questão, recente, né? É uma coisa assim que deveria ir para frente, isso deveria ser aprovado há muito tempo. Né? Assim, a maior parte que a gente volta a falar uma coisa muito chata, que é do Covid, mas só quem trabalhou no Covid sabe quanto você ficou longe do familiar, né? A gente fala assim, olha, vou ficar sem ver meu filho, minha esposa, meu marido, 3, 4 meses. Então, isso ficou muito frustrante para nós que trabalhamos dentro da enfermagem, porque quem está de fora não vê. Mas aumentou o risco até de depressão profissional. Porque, por exemplo, você perdeu muitos colegas na Covid? Bastante. Eu perdi amigos, perdi colegas dentro do plantão, pessoas que estavam lá salvando outras vidas e perdeu a vida. Então, a gente está lá dentro, a gente fala assim, será que vale a pena? A gente vale porque a gente gosta. Então, a gente está salvando a vida, a gente está salvando o amor de alguém, arriscando a sua própria vida e deixando de ver o seu próprio ente querido que está em casa te esperando e você não vai nem voltar para casa. Então, o piso salarial, não tem que ter dúvidas, sabe? Eu acho que assim, o médico, o enfermeiro, o físio, o técnico, o auxiliar de enfermagem, cara, precisa ser muito bem reconhecido. Porque se não tivesse a equipe na linha de frente, não vai. O hospital não anda. E para os novos enfermeiros, que mensagem você daria? Esse pessoal que está se formando, você falou, pessoal de 17, 18 anos, o que você diria para ele? Galera que está se formando agora, cara, a persistência é um caminho certo e investir em você é um caminho certo. Hoje, eu falo que, assim, onde eu cheguei hoje, eu cheguei porque eu fui persistente, porque é o obstáculo que mais vai ter. Vai ter mais pessoas, olha, tá concorrido, não vai porque não vai dar certo, mas a persistência é a alma do negócio. E investe mais em você.
Me formei, não tenho nada, faz um curso complementar para você, que vai enriquecer seu currículo e sua cabeça. Estudo, é isso. Fabrício, foi um debate aqui enriquecedor, viu? Sou bem honesto, fico contente e satisfeito, né, pelo nosso bate-papo de hoje. Pessoal, aproveita, pega o link, compartilha lá no grupo, tá? Porque, principalmente você que é da enfermagem, hoje o debate ele foi um ponto fora da curva, né? Deu para mostrar ali os campos que você pode explorar nessa carreira. Então, agradeço desde já, agradeço o Fabrício, né, pela oportunidade, agradeço também a todos vocês que nos acompanharam e curta os demais episódios, né? Dá o link, dá aquele clique ali no sininho, tá? No YouTube, também no Instagram. E até o nosso próximo bate-papo. Obrigado. Obrigado.